Sejam bem-vindos ao canal Terror e Nonsense. Aqui vai encontrar histórias diretas do baú maldito. É recomendável ouvi-las com fone de ouvido. Não deixe de curtir e nos seguir aqui, ajuda bastante o nosso canal. Vamos para as histórias. Sob a premissa de uma noite sem luar, uma capa que escondia o prenúncio de alguma coisa grandiosa. Um cerco às forças malignas que dominam o mundo. Uma figura solitária chamada Demétrio vagava pelas ruas densas e labirínticas de uma cidade esquecida. O ar estava denso com um silêncio opressivo, quebrado apenas pelo uivo distante de um lobo solitário. Animais famintos que estavam em busca da melhor presa, salpicaram os seus dentes de sangue. Demétrio tinha um passado conturbado, obscurecido por feitos e desgraças que ele fazia questão de esconder do mundo. Segredos não revelados que ele tinha a convicção que levaria para o seu túmulo. Certas coisas não merecem ser escavadas e levadas à luz do sol. O homem, ainda assim, era assombrado por esse passado sombrio. Agora ele caminha buscando refúgio na escuridão, seus passos devagar e com oscilações sinistras. Ele encosta em uma parede de tijolos em decomposição, daqueles edifícios abandonados, enquanto navegava pelas vielas desertas. Uma rajada repentina de vento varreu a cidade, enviando um calafrio pela sua espinha. Ele treme de frio, mas sabe que não pode fraquejar. Ele olhou para cima, seus olhos atraídos para o céu, onde uma única nuvem sinistra obscurecia a lua, lançando um crepúsculo sinistro sobre a cidade. Quando a nuvem se abriu, revelando uma fatia de luar, uma silhueta escura cruzou a tela celestial. Um morcego, as suas asas estendidas como um presságio macabro. Um pavor inexplicável apertou o coração de Demétrio, enquanto observava o morcego desaparecer na escuridão. Ele sentiu uma necessidade avassaladora de fugir, de escapar da atmosfera opressora que parecia sufocá-lo. Sua respiração acelerou quando ele dobrou uma esquina. Seus passos continuavam tortos e vacilantes, seus olhos nervosamente se movendo de sombra em sombra. O silêncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som de sua própria respiração irregular. O pavor tomava conta de todo o seu ser e a sua alma. É chegada a hora, ele pensava a todo momento. De repente, um grito agudo quebrou a quietude, enviando um choque de terror pelo corpo de Demétrio. Ele congelou, seu sangue gelando enquanto o grito repercutia e assustava as criaturas escondidas nas ruas desertas. Movido por uma mistura de medo e mórbida curiosidade, Demétrio seguiu o som, seu coração batendo forte no peito. Ele tropeçou em um beco estreito, suas paredes cobertas por uma substância estranha e viscosa que brilhava sob a luar fraco. No centro do beco, uma visão horripilante o aguardava. Uma mulher estava caída no chão, seu corpo contorcido, como se ela tivesse sofrido as piores dores do mundo. Uma forma estranha e que fugia do entendimento das pessoas. Como aquilo era possível? Seu rosto congelado em uma expressão máxima de terror. Seus olhos estavam arregalados, olhando fixamente para o céu. Sua garganta cortada, de orelha a orelha. Uma maldade. Demétrio sentiu seu estômago revirar na hora. E enquanto ele se encolhia de horror,
segurando o vômito que insistia em passar pela sua garganta. Ele havia tropeçado em uma cena de brutalidade inimaginável. Um testemunho da escuridão que se escondia nas sombras dessa cidade esquecida e deserta. Enquanto estava ali, paralisado pelo medo, um movimento chamou sua atenção. Uma forma escura se desprendeu das sombras, suas asas estendidas, seus olhos brilhando com uma luz vermelha sinistra. Era o morcego, sua presença irradiando uma aura de malevolência. Demétrio soltou um grito de terror quando o morcego mergulhou em sua direção, suas presas à mostra, seus olhos ardendo com uma fome insaciável. Demétrio, então, se virou e fugiu, seus gritos ecoando pela noite enquanto a criatura monstruosa o perseguia pelas ruas e vielas da cidade esquecida. A escuridão parecia se fechar em torno dele. O silêncio opressivo, quebrado apenas por seus gritos desesperados por ajuda. Demétrio acabou tropeçando e caiu. Seus passos tortos ajudaram a essa situação. O seu corpo todo machucado e cheio de hematomas. Ele estava sentindo muitas dores, mas ele se recusou a desistir. Enquanto o morcego se aproximava, suas garras afiadas estendidas, Demétrio viu um lampejo de esperança à distância. Do outro lado da rua, o brilho forte de uma luz de LED de um poste de luz, e com uma explosão de adrenalina e fúria, mesmo claudicante, ele se levantou e correu em direção à luz, tentando se salvar da enorme criatura que estava ousando abreviar a sua vida. O morcego guinchou de fúria, suas asas batendo furiosamente enquanto perseguia sua presa. Mas Demétrio foi mais rápido, seu medo o impulsionando para a frente. Ele correu para a luz, o morcego recuando para as sombras, como se repelisse pelo brilho repentino que ofuscava sua visão. Demétrio então desabou na calçada, ofegando por mais ar, seu corpo tremendo de medo e exaustão. Ele havia escapado das garras do morcego monstruoso, que mesmo à distância ainda o observava, talvez esperando a luz vacilar e se apagar. Talvez esperando o homem se descuidar e sair na escuridão novamente. Mas isso não aconteceu. Demétrio seguiu sentado, esperando o mal ir embora. Ele presenciou coisas terríveis que vão assombrar as suas noites de sono. Ele sabia disso. Mas o mais importante é que ele estava vivo. Havia sobrevivido àquela noite estranha. Ele sabia que agora precisava confrontar o seu passado. Essa noite talvez tenha lhe servido para ensinar uma importante lição. Com os primeiros raios do amanhecer perfurando a escuridão, Demétrio se levantou, seu corpo machucado, mas seu espírito inabalável. Ele jurou deixar a cidade esquecida para trás, buscar refúgio em um lugar onde a escuridão e o terror não pudessem alcançá-lo. Dois amigos caçadores estavam bebendo cerveja em um bar. Semanas antes, eles estavam na floresta, que era bastante frequentada pelos caçadores. Eles estavam na caça de um grupo de javalis, animais selvagens que causavam tantos problemas na cidade e se multiplicavam rápido. Era uma espécie de praga que os caçadores eram pagos para resolver. Luan chamou a atenção de Jonas, que estava distraído com o canto dos pássaros. Luan não estava entendendo, mas Jonas esteve o dia inteiro desatento. Um erro poderia custar a vida deles. Jonas se desculpou,
Mas a todo momento ele olhava para o alto, ouvia o canto dos pássaros e estendia a mão para a lua cheia, que ele imaginava que o estava chamando. Um barulho nas árvores, os animais fugindo desesperados, o canto dos pássaros que não era mais ouvido. Luan estava desconfiado que algum outro animal selvagem, dessa vez muito maior que os javalis, tinha aparecido por ali. Ele estava muito atento. Puxava Jonas para o meio do mato para que eles pudessem ouvir melhor. Eles escutavam passos apressados, um barulho de fungada muito forte. Os amigos estavam escondidos embaixo de algumas folhas. Luan, quando viu a criatura, quase deu um grito. Parecia uma mistura de humano com lobo. Uma criatura mítica e lendária que ele ouvia quando era criança, mas nunca imaginaria que fosse verdade e que ele presenciaria tal coisa. A criatura deu um salto poderoso e agarrou um javali que tentava fugir. Com uma fome insaciável, dilacerou o pobre animal em poucas mordidas. Quando a criatura estava prestes a ir embora, Jonas falou bem alto: "Venha me pegar, ó linda lua de sangue!" E saiu do esconderijo. Sem tempo de reação, Luan não conseguiu impedir que o amigo cometesse esse erro. E o que se seguiu foi muito confuso. A criatura voou em cima dos amigos. As balas da espingarda nem faziam cócegas naquela pele endurecida do animal. Jonas parecia totalmente alheio ao que acontecia. Luan já tinha fechado os olhos e imaginado o pior. Mas a criatura cheirou Jonas diversas vezes e, parecendo-o reconhecer, correu para longe, sumindo entre a névoa. Jonas parecia ter acordado do seu torpor e perguntou o que havia acontecido, aonde ele estava. Luan apenas se limitou a levantar do chão e o chamou para ir embora. A caçada daquele dia havia terminado. No bar, semanas mais tarde, era uma noite de lua cheia, a primeira desde o dia da aparição monstruosa. Luan entornava cerveja. O bar estava lotado de caçadores. A maioria entretida em um jogo de cartas, o que sempre dava brigas no final do dia. Inflamava os homens mais nervosos. Uma fresta do luar começou a se infiltrar pela janela. Jonas estava sorridente, descendo mais uma cerveja goela abaixo, quando sentiu uma voz sussurrar no seu ouvido. A voz que o fez ficar com medo e começar a suar frio. "Venha ao meu encontro." Luan, percebendo que seu amigo não estava bem, perguntou se estava sentindo algo. Jonas fez que sim com a cabeça, para no momento seguinte cair no chão dando um grito violento, que chamou a atenção de todo mundo no bar. Estava começando uma transformação. Pelos cresciam por toda a sua pele, seus dentes e unhas crescendo. Nesse momento, alguém gritou: "O lobisomem! Corram!" Quando a transformação tinha chegado ao fim, Luan estava escondido atrás do balcão, agachado, e só pôde escutar o som da morte. Pessoas gritando, tiros sendo ouvidos, o barulho dos dentes da criatura fincando e rasgando a carne, saciando os seus desejos mais primitivos. Sangue. Muito sangue espirrando e sujando as paredes do bar. Depois de não restar mais ninguém por ali, a criatura farejou alguém por perto e não teve dificuldades em achar Luan, escondido atrás do balcão.
Mas a criatura o cheirou por inteiro e, sem muito interesse, poupou o homem e foi embora, uivando e assustando uma cidade inteira na noite. Pela manhã, Luan pesquisou algumas coisas sobre a criatura lendária e descobriu que ela poderia ser morta por balas de prata. Na garagem da sua casa, pôs-se a criar algumas balas para sua espingarda, não para atirar no seu amigo, mas para se proteger em casa de se transformar em uma criatura ensandecida também. Não queria aquilo para sua vida. Ele tinha visto que seriam 3 noites de lua cheia, e ainda estaria chegando a segunda. Comprou algemas, e quando a tarde já estava dando um jeito de ir embora, ele se prendeu na garagem de casa pelas mãos. Caso ele se transformasse na criatura, não atacaria ninguém, e pela manhã ele poderia usar a bala de prata para acabar com o seu sofrimento. A noite chegou e a expectativa só crescia. Ele deixou uma fresta do portão da garagem aberto para que a luz do luar pudesse entrar e, se fosse o caso, começar a sua transformação. Mas ela não veio para o seu alívio. Ao longe, ele começou a ouvir uma grande quantidade de uivos. Os lobisomens pareciam estar se multiplicando naquela parte do mundo. Parecia que ia chegar em uma época de guerra entre eles e os humanos. Luan pensava que os humanos não teriam a mínima chance. Quando a noite estava prestes a ir embora, ele recebeu a visita. O lobisomem, que parecia ser o seu amigo Jonas, apareceu, todo manchado de sangue. Gotas ainda pingavam dos seus dentes. O lobisomem, então, com 2 golpes fortes, quebrou as suas algemas, o libertando. Jonas havia virado uma criatura sedenta por mortes e sangue, mas ainda sabia como manter uma boa amizade. A criatura foi embora para se esconder para a próxima noite, enquanto Luan respirava aliviado. A sua transformação não viera.